E aí pessoal, beleza? Rodrigo Bibo do site podcast bibotalk.com. Conhece aquela música? Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Eu canto mal pra caramba, mas a música é boa. Se eu cantei mal pra caramba ou se eu cantei de mal pra horrível, você deve curtir esse vídeo e deve se inscrever no canal, porque aqui tem reflexão toda semana. Tem reflexão com indicação de livro e tem podcast de Bíblia e Teologia, e só a gente tem o melhor podcast de Bíblia e Teologia da língua portuguesa. Então você deve ouvir a gente, rapaz, toda semana conteúdo de primeira. Se você não quer ouvir aqui no YouTube, quer ver com antecedência, é só você acessar o bibotalk.com ou ouvir podcast através de um aplicativo de podcast, seja o Castbox, o Podcast Addict ou até mesmo o aplicativo do Google, o Google Podcast. Então, ouça lá os nossos episódios toda terça-feira, Bíblia e Teologia, de maneira linda. Gente, a polarização sempre existiu. Quando sentávamos na calçada, perto da boca de lobo, era assim também. Eu lembro quando eu era adolescente, a gente se reunia sempre abaixo de um poste, da luz de poste, e a gente sentava na calçada, perto da casa de alguém, embaixo de um poste, matava a barata que saía do bueiro. Aliás, eu tô lembrando aqui, rapaz, eu não tinha medo de barata naquela época. E hoje em dia eu tenho um certo medo, eu confesso que eu tenho medo de barata, nojo, não sei o que é, pavor, enfim, mas a gente se reunia e já havia polaridade ali, polarização. Já havia opiniões contrárias, né? As pessoas se reuniam na praça para discutir, enfim, sempre houve. Agora com a internet tudo ficou muito mais aviltado, tudo ficou exponencialmente bem mais evidente. E a gente tem visto, eu sei que isso já aconteceu antes na história da política nacional, mas é a primeira vez que eu estou vendo tantos líderes evangélicos se mobilizando para que a gente vote num candidato. Numa das correntes do WhatsApp que recebi, sim, inclusive virou até corrente de WhatsApp, né? Fala pra gente orar, pra gente jejuar, pra extirpar todo o mal da nossa nação, né? Então assim, gente, tá todo mundo muito aflorado, sabe? Se você não votar no candidato tal, você nem crente é. Como pode alguém que diz que lê a Bíblia não votar no candidato A? E o argumento é o contrário também. Como pode alguém que diz que lê a Bíblia votar no candidato tal? Então, uma coisa a gente tem que ter em mente, galera. Nós que somos cristãos, a gente deve militar por outro reino. O nosso Messias é um Messias que já veio, já fez o que tinha que fazer e agora está fazendo por meio da sua igreja. A gente tem que tomar muito cuidado em achar que pautas políticas serão a solução. Eu creio que deve haver um amadurecimento político no Brasil. A gente olha para outros países, a gente vê que a política funciona melhor do que a nossa política. Eu concordo com isso, mas há uma esperança messiânica em torno de indivíduos, em torno de partidos políticos, e isso é um pouco assustador. Parece que a gente pega aquilo que é de mal e a gente acha que o nosso é o bom e a gente responde com a mesma intensidade, e nós cristãos não podemos cair nesse erro, porque, não, mas o partido tal fecha mais com as pautas cristãs. Gente, leia o texto do Timothy Keller, que eu vou estar linkando aqui na descrição desse vídeo para você, que é mais ou menos como eu penso, e tem outras pessoas que pensam dessa maneira. Nenhum partido político, gente, nenhum candidato a presidente vai fechar 100% com a pauta do reino de Deus. Então assim, a gente pode ter uma ação política, eu não vejo problema em líderes religiosos utilizando as redes sociais para falar, né, de candidato A, B ou C, ainda que algumas coisas que eu estou vendo, apesar de eu achar que o cara é livre para fazer o que ele quiser com a rede social, eu estou vendo uma militância um pouco preocupante, porque tá demais, sabe? Inclusive líder religioso que não se manifesta é o isentão. Cara, cuidado! Muito cuidado, muito cuidado. Envolvimento político talvez não seja o caminho, você comprar a bandeira, você comprar as estruturas de um partido, e até onde eu entendo, eu posso estar errado e talvez isso esteja mudando, mas no Brasil não se faz política sem partido. É uma política muito ligada a partidos, e nenhum partido fecha com a cartilha, se é que eu posso usar o termo cartilha, do reino de Deus. Nenhum plano de governo
fecha com o plano de governo de Deus. Primeiro que o plano de governo de Deus já começa em não usando o poder para fazer com que as pessoas amem e obedeçam a Deus. Já começa por aí, porque Jesus poderia utilizar o governo dele para que ele tivesse os príncipes, né, os reinos que Satanás ofereceu na tentação. Olha, daqui esses reinados aqui eu posso dar para você, né? Tudo te darei se prostrado me adorares. Não. Jesus poderia multiplicar os pães em pedras, ou ele poderia multiplicar as pedras em pães. Ou seja, numa Palestina que passava muitas necessidades, se chegasse alguém dizendo, galera, tô aqui dando pão para vocês, ele seria amado, ele seria obedecido. Não é esse tipo de obediência que o reino de Deus quer conquistar, sabe? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Porque o cara fecha com as nossas pautas, ou ela fecha com as nossas pautas. Ok, é importante a gente analisar isso, mas vamos tomar muito cuidado. Inclusive, é muito engraçado ver a militância de pessoa, e eu vou citar exemplo de gente que eu sei, né? Por um Brasil melhor, mas a família do cara tá passando por sérios problemas, o cara nunca se envolveu com uma como é que é de bairro aqui em Joinville, tem negócio de bairro assim, tipo uma associação de bairro. Aí é muito fácil eu ir lá na urna eletrônica e achar que 2 números vão solucionar os problemas. Não é esse tipo de chamado que nós temos. Não é esse tipo de chamado. É um envolvimento político, mas não é tanto um envolvimento... Aliás, não é um envolvimento político partidário. Irmãos nossos podem assumir cargos políticos. Irmãos nossos podem entrar na carreira política. E até, quem sabe, não se sujar. Ainda que a bancada evangélica está muito envolvida em corrupções, né? Claro que nem todos os cristãos evangélicos e católicos estão envolvidos em esquemas de corrupção, mas estão lá, a maioria está. Então a gente tem que tomar muito cuidado em comprar uma bandeira e, sabe, no fundo a gente não faz nada pela nossa família, a gente não faz nada pela nossa comunidade local. Detalhe, eu também não faço, tá? Eu moro aqui no meu bairro, nem sei onde fica a associação de bairro, mas eu tô dizendo que eu também não tô aí achando que votar 2 números vai solucionar os problemas. Aí alguém deve estar pensando, mas quem disse que vai? Quem disse? Eu também acho que não, né? Talvez você não, mas a mobilização geral, essa massa que eu estou vendo, parece acreditar que há um fim, né? Não, porque temos que votar, porque senão o Brasil vai virar uma Venezuela, né? Gente, uma coisa é certa e eu encerro o vídeo com isso. E se virasse uma Venezuela? Eu não estou dizendo que eu acredito nisso, tá? Mas estou seguindo aí a massa. E se virasse? E se o Brasil piorasse? Hein? E se o Brasil piorasse? A gente vai deixar de cumprir a agenda do reino, que é sempre eterno? A gente vai deixar de cumprir a agenda daquele que é o início e o fim? A gente vai deixar de cumprir a agenda daquele que sabe a história de início ao fim? Aquele que é o Senhor da história? Gente, independente de quem assuma o poder e as consequências que virão disso, nós continuaremos com a nossa tarefa. Ziel Machado, outro texto maravilhoso. O nosso serviço, e principalmente nós somos pastores, nosso trabalho é o trabalho da reconciliação. Seja fulano ou ciclano no poder, o trabalho da igreja não para. A agenda da igreja não depende de uma agenda governamental. A igreja primitiva sofreu com os governantes que teve, com os tiranos, com os carrascos, mas ela não deixou de fazer o seu trabalho. Então, antes que você me crucifique, ok, é bom nós analisarmos candidatos que tenham pautas que sejam mais parecidas com a pauta do reino de Deus, mas estarmos conscientes de que nenhum deles vai atender esse quesito. Nenhum, não existe nenhum, nem o Daciolo, cara. Glória a Deus, nem ele atende, tá? Nem ele, nem o Emael, o democrata cristão, que são os 2 cristãos que eu vejo aí nessas eleições aí de presidenciáveis, tá? Nem eles não atendem. Então, assim, vote em quem você quiser, em quem você acha que é menos pior, tá? Mas não deixe de fazer o trabalho da igreja. Ele está acima de qualquer agenda. E talvez a gente passe por mais dificuldades. E se Deus quiser? E se Deus quiser que algo ruim aconteça na nossa nação? Ele é soberano, né? E se Ele quiser? A gente precisa fazer a oração do Pai Nosso e acreditar que Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.